O tema da mensagem de hoje, eu quero que você diga bem forte, repita comigo, fale assim comigo, eu escolho. Eu acho que você pode fazer mais forte do que isso. Fala assim, eu escolho Barrabás. Parece que você ficou meio sem graça. O tema da mensagem de hoje é eu escolho Barrabás. Abra sua Bíblia comigo, livro de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11. Mateus, capítulo 27, versículo 11. Mateus 27, 11. A palavra diz assim: Jesus estava em pé, diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nem uma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Repita comigo, Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Versículo 21. De novo o governador perguntou: Quais dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Versículo 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Meu Deus, que essa palavra venha de encontro, meu Deus, a cada coração, a cada vida. Fala conosco, Deus, de uma forma especial nessa manhã. Meu Deus, que essa palavra venha a cair, meu Deus, como uma boa semente em terra fértil. E que ela, meu Deus, brote, e que ela cresça, e dê, meu Deus, o teu fruto, Pai. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão aqui na igreja, presencialmente, aqueles que nos acompanham de casa, Pai, que o teu Espírito Santo envolva a cada vida de uma forma especial nessa manhã, Pai. Meu Deus, mesmo à distância, que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo, e que, meu Deus, essa palavra venha para mudar o comportamento, para transformar vidas. Em nome de Jesus, diga amém. Diga graças a Deus. Sente-se no seu lugar. A história nos apresenta essa situação. O momento em que Jesus, o Cristo, o Salvador, ele é levado até o governador Pilatos. Ele é entregue ao governador Pilatos, para que ele fosse ali acusado. E Pilatos, ele ouve a esposa dele. A esposa dele, ela havia tido um sonho, e ela manda um recado para o marido, para o governador. Ela fala assim: não mexa com esse homem, não tome nenhuma decisão contra esse homem, porque eu tive um sonho com ele e eu fiquei muito aterrorizada. Então Pilatos, ele ouve a esposa até um certo ponto, e ele decide dar uma chance para Jesus. E ele observa toda aquela situação, e ele percebe que Jesus estava ali porque tinham tido inveja dele. Ele falou: a acusação contra Jesus é muito leve, é fácil de resolver isso. Pilatos falou: eu vou soltar esse homem rapidinho. E ele então provoca um cenário ali que é totalmente inaceitável. No momento,
o governador ele vai para Jesus e pergunta: estão te acusando, quero te dar a chance de você se defender, quero te dar a chance de você dizer o que aconteceu, quero ouvir a sua parte da história, quero ouvir o que você tem para dizer. E Jesus, ele não diz uma única palavra. E Pilatos pergunta: é você o rei dos judeus? Você é rei desse povo que está te acusando? E Jesus só responde para ele: é a sua boca que está falando, é você que está dizendo isso. Em outras palavras, não sou eu que estou dizendo isso, é você que está dizendo. Mas, então Pilatos ele precisa resolver essa situação. E ele manda chamar um criminoso, e a palavra diz que era um criminoso muito conhecido, Barrabás. Em outros textos, na história, a gente aprende que Barrabás era um homem terrível. Ele era conhecido por ser baderneiro, por bagunçar na cidade. Ele era conhecido por ter matado, por ter entrado em casas e ter feito maldades com mulheres, por ter roubado lares, por ter destruído lares. A gente fica imaginando o cenário, e quando eu leio a palavra, quando a gente lê a palavra, a gente aprende desde criança a imaginar a história. Era assim nas historinhas de fazer a gente dormir, quando a gente ia dormir. Alguns pais tinham ou têm o hábito de contar história aos seus filhos. E isso desperta a nossa imaginação. A minha mãe, ela contava história quando a gente ia dormir. E às vezes a gente queria mudar o final da história. Eu e meu irmão, a gente ficava inventando. E minha mãe contava repetidamente historinhas para a gente dormir. E isso ajudava a gente a ser criativo, a imaginar aquele cenário. E quando a gente lê algo, a gente imagina o cenário. Eu imagino Jesus sendo colocado de um lado, e do outro lado, aquele homem criminoso, Barrabás. E ele era um criminoso muito perigoso. Alguém que a sociedade não aceitava por perto. A gente às vezes assiste nos jornais, a gente vê aqueles jornais que você liga a televisão, eu ia fazer assim, você liga a televisão, você já vê minha idade, né? Você liga a televisão, mudava de canal no botão assim, né? Eu lembro que eu era criança, eu era o controle remoto dos meus pais. Vai lá, muda de canal, Flávio. A gente ia lá e mudava. A gente era o controle remoto. Então, meu pai falava que determinados canais de TV dava a impressão que escorria sangue da televisão, por causa do noticiário. Aqueles noticiários sensacionalistas, que a pessoa tropicou, bateu o dedão, o jornalista ele aproveitava aquele momento e fazia aquela história gigantesca. Ou ficava contando apenas aqueles casos horrendos. E às vezes a gente vê no noticiário notícias que não são agradáveis, notícias que não são boas. A gente vê criminosos fazendo coisas horríveis, e muitas vezes saindo com uma pena leve. Às vezes em alguns dias estão na rua. E isso causa uma certa revolta no nosso coração. Quem aqui já não teve a vontade de falar assim, ou já passou pela cabeça e falou: esse cara não merece viver? Quem aqui? Só eu, pecador? A gente olha e fala assim: esse cara não merecia estar vivo. Ele está fazendo um mal para a sociedade. Que coisas terríveis essa pessoa está fazendo. E Barrabás era esse homem que a sociedade não queria ele por perto. Ele estava lá, condenado, esperando o momento da sua sentença ser cumprida. Ele estava ali para ser condenado à morte. Ele estava esperando apenas o dia da sua sentença ser cumprida. Aí você imagina comigo, quem aqui já assistiu o filme Paixão de Cristo? É um filme pesado, mas os historiadores falam que é o mais próximo da realidade. Foi o mais próximo que conseguiu chegar
de como os fatos realmente aconteceram. De um lado, Jesus, e do outro lado, aquele homem todo acorrentado, com peso nos pés, todo amarrado, porque ele era perigoso, e um criminoso perigoso, ele não pode ser deixado à vontade. Ele estava todo acorrentado ali, corrente no pescoço, nos braços, nas pernas. Provavelmente o que estava no pescoço estava ligado com o restante. Imagine isso, correntes pesadas segurando aquele homem, porque ele poderia causar algum dano, algum mal a alguém. De um lado, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Do outro lado, o ser mais desprezível daquela sociedade. Um homem que não merecia estar no meio dos outros. E aí você pensa, que balança desigual é essa? Que cenário é esse que Pilatos, ele proporciona para aquele povo? Proporciona para nós. E muitas vezes a gente lê a Bíblia e determinadas informações, determinados detalhes acabam passando despercebidos. A gente precisa estar atento às entrelinhas, usar a nossa mente, o nosso coração e o Espírito Santo nos dando o entendimento, para que a gente entenda o porquê de cada coisa. Mas quando a gente lê isso, é totalmente inaceitável. Do lado, Jesus, o meu Salvador. Aquele que estava dando a vida dele por amor a mim, por amor a você. Sendo humilhado. Do outro, um homem que não merecia estar ali. Um ser desprezível. Um homem condenado. Um homem que só fazia maldade. E o que Jesus fez de mal? Se não curar, se não libertar, se não restaurar vidas, se não levantar pessoas, dar uma nova esperança. As palavras de Jesus, elas traziam amor, eram carregadas de amor, elas são carregadas de amor, de cuidado, de atenção, de zelo. Mas aquele homem, Barrabás, as palavras dele eram as piores possíveis, não podem nem ser faladas no altar da igreja. O que aquele homem falava, não podia se escrever. Eram palavras obscenas. O vocabulário dele não era adequado. As ações desse homem, ele queria matar as pessoas. Ele queria roubar o que as pessoas tinham. Queria ter vantagem sobre os outros. Carregado de ódio. Você compreende que é uma balança totalmente desigual, um cenário totalmente inadequado? O rei dos reis e aquele que estava condenado. Então, Pilatos, ele acha que ele poderia, em algum momento, ser favorável a Jesus. E ele manda trazer uma bacia com água, e ele lava as mãos ali, e ele pergunta para o povo, qual é a decisão de vocês? Quem vocês querem que eu solte? Jesus, chamado o Cristo, o Salvador, ou Barrabás, esse bandido, esse matador? E o povo fala o quê? Quem que o povo escolhe? Barrabás. Então Pilatos lava as mãos ali, e ele tenta, quem vocês querem? E a palavra de Deus diz que os sacerdotes estavam inflamando o povo. O povo judeu estava sendo inflamado pelos seus líderes. Eles estavam sendo direcionados, orientados. Quando pedir para soltar, nós vamos gritar, Barrabás, Barrabás. Nós queremos Barrabás. Mata Cristo, mata Jesus, crucifica Ele.
E quando Pilatos pergunta, eles gritam ainda mais forte: Barrabás, solte Barrabás! E Pilatos fala: o que você quer que eu faça com Cristo? Com Jesus? O que eu faço com Jesus? E eles: crucifica, crucifica. E a palavra diz que Pilatos, então, ele manda soltar Barrabás. Eu lembro de uma história que meu pai me contou, de um documentário que ele havia assistido, há muito tempo. Eu era adolescente, e o meu pai, ele me contou que ele viu esse documentário de um condenado à morte nos Estados Unidos. Vocês sabem que lá nos Estados Unidos há a sentença de morte, né? Então muitas pessoas, dependendo do estado, o estado, a região que ela vive, dependendo do crime que ela cometer, ela pode ser condenada à morte. Cadeira elétrica, injeção letal, uma série de coisas. E meu pai me contou que uma mulher havia entrevistado um desses homens que estava no corredor da morte. E durante a entrevista, o vocabulário dele, a fala dele era muito suave, que não fazia jus ao tipo de crime que ele tinha cometido. Era um homem inteligente. E num determinado momento ele fala assim que na cadeia, na prisão, ele havia encontrado Jesus. Na prisão, ele havia se convertido a Jesus. Mas qual o crime que aquele homem havia cometido? Ele havia entrado dentro de um lar durante a noite. Ele havia matado o pai daquela família. Ele amarrou a filha, estuprou a esposa, matou, estuprou a filha, matou, acabou com aquela família. Um crime horrível. Ele havia matado uma família inteira. Ele não sabia nem por que ele tinha feito aquilo. Ele só tinha feito. Não foi para roubar os bens. Ele só estava cheio de ódio. Ele fez algo terrível. Mas lá na cadeia, ele havia encontrado Jesus. E agora? E aquela repórter que estava conversando com ele, entrevistando ele, ela pergunta: mas você encontrou Jesus? Você se converteu? Ele falou: hoje eu sou cristão. Ele falou assim, ela: o que você espera? Ele falou: eu só estou esperando o dia da minha morte. Eu me converti, eu recebi Jesus, eu estou salvo, mas perante os homens, eu fiz algo terrível, e eu tenho que pagar por aquilo que eu fiz. Eu compreendo isso, que eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Só que ele falava assim, eu sou o homem mais feliz da face da terra. E aquela repórter ficou assustada, porque já havia saído o dia e a hora da morte daquele homem. Seria em poucos dias. Ele falou: eu sou o homem mais feliz da face da terra. E aquela mulher pergunta assim: mas por que o senhor é tão feliz? E ele, durante a entrevista, sempre com um sorriso no rosto. Ela pergunta: por que o senhor é tão alegre, tão feliz? Ele falou: porque nenhum homem na face da terra hoje pode ter a experiência que eu tenho. Nenhuma pessoa na face da terra sabe o dia e a hora que vai se encontrar com o seu Salvador. Eu sei. Aquele homem, apesar de todos os erros que ele tinha cometido, apesar de tudo que ele havia feito, ele encontrou Jesus. Ele sabia o dia e a hora que ele iria morrer nesta terra. Ele sabia o dia e a hora em que ele ia encontrar a salvação. Ele sabia o dia e a hora que ele ia ter o encontro dele com Jesus. Quem aqui sabe quando é que Jesus vai voltar? Ninguém.
Quem aqui sabe se vai dormir num dia e acordar vivo no outro? Quem aqui pode declarar com certeza que vai andar na rua e vai chegar bem em casa? Ô pastor, quanta coisa terrível. As coisas acontecem. A gente vê vidas sendo abreviadas, a gente vê coisas acontecendo, a gente vê vidas se acabando. Ontem a gente viu no noticiário um senhor que faz lanche aqui na cidade e faleceu. Um senhor muito conhecido. Faleceu ontem. E aí? Alguém aqui pode ter certeza de quando vai fechar os olhos e não vai abrir mais nessa terra? A gente não tem essa certeza. A gente espera viver bastante. A gente cuida um pouco da alimentação, a gente procura dormir bem, a gente procura fazer coisas boas, porque a gente espera viver bastante. Essa é a ordem natural das coisas. A gente espera viver muito. Eu lembro meu pai, a gente estava conversando num dia, ele se sentiu mal, levamos ele para o hospital, no dia seguinte ele faleceu. Estava tudo bem, aparentemente estava tudo bem. No dia seguinte, fim da vida. Hoje eu falo isso com muita paz no meu coração, porque a saudade continua, mas aquele peso, graças a Deus, já foi embora. A saudade ela nunca acaba. Mas eu me lembro disso. Num dia eu sentado na sala, batendo um papo com meu pai, porque eu não saía de perto dele, e ele não se sentiu muito bem, fomos para o hospital, levamos, tal. No dia seguinte, acabou. E se ele não tivesse a certeza da salvação dele, ele poderia prever quando que seria o dia que ele morreria? Mas aquele homem que estava no corredor da morte, ele declarou com os próprios lábios que ele era a pessoa mais feliz desse mundo, porque ele sabia o dia e a hora. Que privilégio! Privilégio raríssimo. Mas voltando para aquele cenário, então Pilatos manda soltar Barrabás. Manda soltar Barrabás. E o povo vê, e Barrabás vê. Eu acredito que se eu fosse Barrabás, eu ficaria extremamente surpreso com essa decisão. Eu ficaria até assustado com a decisão. E eu imagino Barrabás olhando para Jesus, um homem que não havia feito nenhuma maldade, ocupando o seu lugar. Palavra de Deus, João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Era desejo do Pai condenar o Filho, para que o condenado tivesse a oportunidade de ser chamado filho. Você quer saber quem é Barrabás? Fala bem alto assim, Barrabás. Fala mais alto, Barrabás sou eu. O ser mais desprezível. Aquele que estava acorrentado no mundo. Aquele que era escravo do pecado. Quando nós observamos o Barrabás, esse ser desprezível, esse ser que fazia coisas ruins, ele não é ninguém mais do que eu mesmo. Quando eu me coloco no lugar de Barrabás, eu entendo que não foi Pilatos que soltou o Barrabás,
mas foi o próprio Jesus quem libertou Barrabás. Eu entendo que foi o próprio Jesus que libertou a minha vida. Foi o próprio Jesus que deu a sua vida por amor a mim, por amor a você. Foi o próprio Jesus, calado, quieto, sem dizer uma única palavra, porque Ele queria tirar aquele homem da condenação. Ele queria dar a oportunidade de Barrabás sair da condenação. Ele queria dar a oportunidade de Barrabás ser chamado filho. Aquele ser desprezível era eu. Aquele ser desprezível era você. Jesus, Ele nos chama para ter uma vida plena com Ele. Jesus, Ele nos chama para que todas as correntes caiam ao chão. Ele nos chamou para nós sermos livres. E há um único caminho: Jesus. Não há nenhum outro caminho. Não há nada que eu ou você possamos fazer para pesar algo na balança. Não há justiça que a gente possa fazer que deixe Jesus surpreso. Não há atitude de amor que a gente possa fazer que impressione Deus. O Pai condenou o próprio Filho para que eu e você pudéssemos ser chamados de filhos. O amor de Deus por nós, ele é imenso. Ele é tão grande que colocou Jesus para ser condenado no lugar de Barrabás. Barrabás, que estava condenado, foi livre. E Jesus, totalmente livre, condenado. Morte de cruz. Que condenação terrível. E aí nós compreendemos então que esse cenário, que é totalmente inaceitável, faz parte da nossa vida. Somos nós, igreja do Senhor, como Barrabás. Somos nós. Foi por nós. Foi por amor a nós que Jesus foi condenado. Foi para que nós fôssemos libertos que Jesus foi condenado. Foi para que todas as correntes das nossas vidas caíssem por terra que Jesus foi condenado. Foi por amor a mim, foi por amor a você. Barrabás somos nós. Nós somos esse ser desprezível. Mas que Jesus olhou com tanto amor, que não permitiu nem que Barrabás sofresse a condenação. E aí nós entendemos o verdadeiro propósito de Jesus. Nós entendemos o verdadeiro propósito de Deus, que o Pai entregou o seu Filho para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. O amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Jesus constrange as nossas vidas. O amor de Deus, ele enche o nosso ser de uma tal forma que muitas vezes a gente não consegue nem resistir e as lágrimas pulam dos olhos. Esse amor, ele é extremamente constrangedor. E por que eu estou falando tudo isso? Por que essa história toda? Porque Jesus, ele te ama. Jesus, ele nos ama. E Jesus, ele entregou a sua vida por amor à minha vida, por amor a você. E a partir do momento em que nós reconhecemos esse Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, no momento em que nós declaramos que a nossa salvação vem através dele, a partir do momento que nós reconhecemos isso, nós podemos viver o melhor
do que Deus tem para nós.